Olá, estamos começando aqui mais um episódio do Across the Podcast e no episódio de hoje falaremos sobre um momento muito importante na história dos Beatles, que foi a apresentação deles no Ed Sullivan Show. Essa apresentação ocorreu no dia 9 de fevereiro de 1964 e no dia de hoje, no dia que está sendo postado esse episódio, completa 60 anos desse grande e importante evento, não só para a história dos Beatles, mas como para a história da música no geral. Primeiro, assim, para contar esse show, essa apresentação, no caso, é importante falar ali do contexto dos Beatles na época. Os Beatles tinham lançado Please Please Me em 63 e também já tinham lançado With the Beatles em 63, e eles estavam fazendo um grande sucesso na Inglaterra e também ali um sucesso na Europa, principalmente ali na Alemanha, já que eles tinham o costume de fazer show lá em Hamburgo, e acho que na França também, se eu não me engano, já estava tendo sucesso na banda, mas o foco principal na Europa era a Inglaterra, que era um sucesso já nacional ali da banda, não só em Liverpool, mas toda a Inglaterra. No geral, os Beatles já estavam muito fortes e muito presentes ali para os jovens britânicos. Então, a partir daquele momento, estava tendo uma vontade não só dos Beatles, é óbvio, mas as pessoas ali que trabalhavam com a banda, Brian Epstein, a gravadora, estavam tendo a vontade de lançar os Beatles para a América, que era ali o berço da música mundial, podemos dizer assim, era o grande objetivo, já que hoje a gente pensa de uma maneira assim, a gente pensa que o rock, a história do rock, ali o momento mais importante do rock é na Inglaterra, é o rock britânico, as bandas britânicas. Porém, na época, o rock ele era muito mais forte nos Estados Unidos. Então, se a gente parar para pensar dessa maneira, acho que faz sentido eles quererem lançar os Beatles nos Estados Unidos, lançar de uma maneira assim justa, significativa, para que a banda fizesse sucesso, já que estava fazendo muito sucesso ali na Inglaterra, na Europa no geral. Então teve já ali o incentivo de lançar os Beatles para os Estados Unidos, já que para eles, e realmente era, ali os Estados Unidos era, como eu disse, o berço do rock. Tinha o Elvis, que era a grande marca do rock ali alguns anos antes. Tinha o Chuck Berry, Little Richard. Então tinha muita gente que era muito importante ali pro rock e eram americanos. Então eles precisavam disso para, podemos dizer assim, carimbar um sucesso da banda. Em 1963, no dia 22 de novembro, uma gravação deles passou na CBS e depois ela foi reprisada ali no final do dia. Ela passou de manhã e no final do dia ela foi reprisada novamente. Porém, não foi o momento ali que os Beatles realmente fizeram sucesso ali, porque foi em 64. Mas em 63 já teve isso, mas a apresentação precisou ser adiada, porque naquele dia o John Kennedy tinha sido assassinado. Então, assim, o presidente dos Estados Unidos ser assassinado, obviamente é mais importante do que uma gravação dos Beatles, ainda mais que os Beatles não eram conhecidos na Inglaterra. Na Inglaterra não, nos Estados Unidos. E mesmo se fosse, sabe, foi a morte de um presidente americano, um cara que foi morto ali de uma maneira ao vivo, o público viu. Então, obviamente, aquilo acabou tomando mais conta do que a gravação dos Beatles na CBS. A gravação ali dos Beatles que passou na CBS. E ali em 64 os Beatles já estavam tendo vendas nos Estados Unidos, as músicas e tudo, porém ainda não era o sucesso, não era algo que estava sendo totalmente comentado, demorou um pouco para realmente ser algo nacional nos Estados Unidos, para ser muito comentado. Então a Capitol Records, ela começou a pegar gravações da banda, de músicas, e distribuir ali para outras pequenas gravadoras, porém
não foi ali um sucesso. Teve algumas músicas que foram ali mandadas para essas gravadoras, tipo Please Please Me, She Loves You, From Me to You, que era ali as músicas de 63. Porém, não foi ali um sucesso. E então, no final de 63, a Capitol Records concordou ali em lançar as músicas, né, os singles dos Beatles, de uma maneira mais comercial, para que realmente pudesse gerar, hoje em dia a gente falaria, um engajamento sobre a banda. Então acabou sendo lançado ali, não precisou fazer tanta coisa, porque as músicas eram realmente boas e diferentes para a época. Então não foi uma grande dificuldade para eles ali, sabe, transformar aquilo em algo pop, em algo famoso para os jovens, já que a música atraía bastante a juventude americana. Então eles precisaram ali não fazer tantas coisas. Claro, teve que passar em rádio, teve que a venda ser feita de uma maneira melhor para atingir mais pessoas, mas eles não precisaram fazer uma miracutaia para que a banda pudesse gerar um tipo de sucesso entre a juventude americana. E ali, naquele momento, no final de 63, 64, começou a gerar um interesse do público, e também gerou não só da juventude, mas ali dos famosos, não dos famosos, podemos dizer assim, mas dos americanos de uma forma comercial, podemos dizer assim, de empresários, de programas de TV e de grandes locais assim para ter shows e tudo, eventos, e gerou o interesse de uma pessoa, que foi o Ed Sullivan, que ele já tinha um programa, o Ed Sullivan Show, há um bom tempo, e era um programa de muito sucesso, passava nos domingos, ali nos Estados Unidos, era um programa dominical e fazia muito sucesso, principalmente as apresentações. Assim, não era um programa nada conhecido. Se a gente for usar um exemplo, no Brasil, seria como se fosse o programa do Faustão ou do Gugu na década ali de 90. Então, assim, era um programa de muito sucesso e iam grandes músicos da época. O Elvis já tinha ido lá e tinha feito muito sucesso. O Buddy Holly e os The Crickets, que era uma grande inspiração para os Beatles, e também, né, o Elvis era uma grande inspiração para os Beatles. The Beach Boys, o James Brown, muitos cantores tinham já ali aparecido do Ed Sullivan Show, e todos tinham feito um enorme sucesso e gerado a curiosidade de muitas pessoas ao verem a banda. Porém, foi a banda ali de Liverpool, uma banda não americana, um grupo não americano de cantores, músicos não americanos, que foi o que fez mais sucesso no Ed Sullivan Show. E ali teve mais de 70 milhões de telespectadores assistindo a apresentação dos Beatles no programa em um domingo. E a apresentação, onde era ali o estúdio, cabia ali mais ou menos 130 pessoas, porém mais de 50 mil pedidos foram enviados para a CBS, que era a emissora onde passava o The Ed Sullivan Show, o Ed Sullivan Show, e mais 50 pedidos foram enviados, porém, né, não teria como colocar 50 mil pessoas em um ambiente que caberia ali por volta de 700, 730 pessoas. Então, muitas pessoas ficaram na curiosidade de ver os Beatles ao vivo, o que pode ter gerado um grande interesse ali futuramente para os shows da banda, que lotaram estádios e fizeram extremo sucesso nos Estados Unidos, já que muitas pessoas não puderam ver eles ao vivo no Ed Sullivan. Isso pode com certeza ter gerado o interesse de ver eles ali em um show, né, de verdade, em um estádio, uma apresentação maior, para um público maior. E como eu disse, teve mais de 70 milhões de pessoas que viram essa apresentação dos Beatles, o que era mais ou menos equivalente a 40% da população americana. Ou seja, quase, talvez tenha que forçar um pouco, porque se trata de milhões, uma diferença, mas assim, podemos dizer que quase metade dos Estados Unidos viu os Beatles ao vivo. E assim, eu não sei se esse número de 70 milhões
é contado milhões de pessoas ou milhões de aparelhos televisivos que estavam vendo. Porque se for de aparelhos televisivos, com certeza aí foi metade dos Estados Unidos que viu. Mas eu acho que nessa questão, como é um momento muito importante para a história da música, eles devem ter investigado ali bem, ter feito diversas contas, cálculos, para saber que foram 70 milhões de pessoas e não de televisivos, né? Então acho que realmente foram de pessoas que viram. E o show, a apresentação começou e tem a lendária frase ali para os bitomaníacos, que é a aspa que o Ed Sullivan falou. Eu sempre às vezes falo Ed Sullivan Show, como se show fosse um sobrenome dele. O nome dele é só Ed Sullivan. Então, se eu falar Ed Sullivan Show se referindo ao Ed Sullivan, perdão, é porque realmente fica marcado o nome completo do programa, fica marcado na mente. Mas ele soltou a famosa aspa para quem é fã dos Beatles, que é Ladies and Gentlemen, The Beatles. E aí eles já começam e vem aquela gritaria dos fãs. Eles cantaram All My Lovin', que foi a primeira, Till There All Was You. É difícil às vezes pronunciar algumas coisas, né? Tentar pegar aqui o inglês não britânico, né? Porque eu não sou britânico, mas é isso. All My Lovin', Till There Was You e She Loves You foram as 3 primeiras canções que eles cantaram ali na primeira parte, no primeiro ato, na primeira apresentação deles ali no programa. E no segundo ato, na segunda parte, eles voltaram e tudo cantaram, e era algo que o público obviamente pedia. E acho que nesse meio termo eu tava vendo, teve ali um grupo, uma dupla, não sei direito, perdão, de comediantes que se apresentou, porém eles quase não conseguiram se apresentar, e era bem difícil porque os fãs gritavam de uma maneira extremamente forte, e porque eles queriam ver os Beatles e eles estavam, sabe, loucos em ver os Beatles ali ao vivo pela primeira vez. E aí na segunda parte do programa eles cantaram I Saw You Standing There e I Wanna Hold Your Hand, que talvez seja, junto com All My Lovin', I Wanna Hold Your Hand seja a parte mais marcante ali na apresentação ali no programa, porque realmente é muito famoso. Quando você vai ver, você pesquisa aí no YouTube ou qualquer outra plataforma de streaming, pesquisa I Wanna Hold Your Hand, você vê normalmente a apresentação deles no The Ed Sullivan Show. E também tem a história, eu não sei a veracidade da história, né? Não sei se é um fato, é mais uma lenda ali da música, uma lenda urbana da música, mas tem uma história que é bastante engraçada, podemos dizer assim, que é que quando os Beatles estavam se apresentando no Ed Sullivan Show, durante esse período que eles estavam ali cantando, se apresentando, não houve nenhum tipo de delito, criminalidade, roubo, não houve nada disso nos Estados Unidos. Não houve nenhum tipo de roubo ou algo relacionado ao tipo. E eu não sei realmente a veracidade desse assunto, se é algo real que aconteceu ou se é mais uma lenda, uma teoria, até pra, tipo, aumentar a história, assim. Então eu não sei, eu sei que os Beatles já comentaram isso, eu acho que no documentário Anthology, o Paul, o George ou o Ringo, eles falam sobre isso, então é um assunto ali já bem antigo da época, eu acho, ou se não for da época, sabe, já faz mais de 30 anos, porque se a gente pegar o Anthology, já faz aí 30 anos, então é uma história realmente antiga. E eu não sei se quando falam do contexto, se eles estão falando, tipo, a apresentação foi tão icônica que não tinha ninguém na rua para ser roubado, ou se foi, tipo, uma afronta aos Beatles e, assim, sabe, até os bandidos escutam essa banda. Então não sei qual era a ideia que eles queriam trazer contando essa história, ou até mesmo divulgando isso como se fosse caramba, a banda é tão boa e tão forte aqui que ninguém tava na rua pra ser roubado, ou
acontecer algum tipo de crime, ou se era tipo, nossa, essa banda sei lá, é tão diferente, não sei o que, ou caramba, até os bandidos escutam essa banda, sabe? Pra diminuir ou atacar um pouco ali a banda que tava fazendo sucesso na época, né? Os Beatles. Mas é uma história legal de se contar, mesmo não sendo verdade ou não, eu não sei se ela é verdade ou não. É uma história legal e bastante icônica pra quem é fã da banda. Mas eu sempre, sabe, queria saber qual é o contexto dela. Se é pra exaltar a banda ou se é pra diminuir e atacar ali um pouco a banda na época, né? Porque ao longo do tempo é muito difícil de você atacar os Beatles, então eu não sei. E depois eles ficaram ali 15 dias ainda nos Estados Unidos, né? Ficaram 2 semanas. E depois eles tiveram que voltar pra Inglaterra e começar ou continuar, eu não sei exatamente, acho que eles tinham que começar as gravações do filme A Hard Day's Night, né? Mas mesmo eles voltando pra Inglaterra, a fama dele nos Estados Unidos obviamente continuou e, né, é eterna, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, mas ali nos Estados Unidos foi algo muito marcante. Tanto que eu tenho que falar disso também, não só da apresentação, mas a apresentação foi no dia 9 de fevereiro, os Beatles chegaram no dia 7 de fevereiro nos Estados Unidos, e tem as lendárias gravações deles ali no aeroporto, que tem milhares de pessoas gritando o nome deles, e gritando Beatles, Beatles, ou gritando Paul, John, Ringo, George, gritando, sabe, de uma maneira louca, mas com razão, porque eu faria a mesma coisa, sendo que eu fiz isso vendo o show do Paul McCartney, sendo que ele já veio pro Brasil, assim, dezenas de vezes. Eu não vi ele dezenas de vezes, mas ele já veio aqui, já fez dezenas de shows, mas eu poderia ir em mais 80 shows dele, que eu acho que eu gritaria de uma mesma forma. Então se eu vi apenas um, gritei daquela maneira, alguém que viu os 4 Beatles, os quatro Beatles, tinha total razão, e eu apoio a gritaria deles, dos fãs, porque é totalmente compreensível, já que você está vendo ali os Beatles, eles ainda não eram o que são hoje, porque hoje é algo totalmente lendário, mas eles já eram de extrema relevância, eles eram os caras ali do momento, então é totalmente compreensível. E tem esse momento marcante deles no aeroporto, no dia 7, e também tem a coletiva de imprensa que eles deram nesse mesmo dia, que é uma das coletivas de imprensa mais icônicas da história da música. Ah, mas Igor, você vai se apegar a isso? Nossa, os fãs de Beatles se apegam a cada coisa. Você vai considerar isso algo importante? É uma coletiva de imprensa. Sim, os fãs têm que se apegar a qualquer coisa, porque é importante realmente essa entrevista, essa coletiva é lendária e mostra o quão os Beatles eram carismáticos, eram engraçados. Eles zoando os americanos, quando perguntam se o corte deles tinham, sei lá, um nome, aí fala, não, o nome do meu corte de cabelo é Arthur. Eu não sei se quem fala isso é o Paul ou o George, eu não lembro. Porém eu sei que o George, ele tinha perguntado, vocês cortam cabelo? Ou vocês cortam cabelo com uma grande frequência, algo do tipo. Aí o George fala, eu cortei ontem, sabe? Então eu não lembro se quem tinha falado o nome do corte foi o Paul ou o George. Perdão. Mas tem vários momentos ali engraçados, tipo, vocês estão copiando o Elvis, ou vocês são o Elvis ali britânicos? Aí eles falam, não, de maneira alguma, e eles começam a dançar e imitar o Elvis ali, os trejeitos dele. Então eles tinham esse humor presente, esse humor forte, nem se é considerado um humor britânico, porque acabou se tornando muito icônico, né, o jeito que eles faziam humor, já que, você para pensar, eles eram músicos já, apesar de muito recentes, ali no mundo do entretenimento. Eles já eram tão respeitados e continuaram até o fim ali da banda, e até hoje eles são extremamente respeitados,
e eles sempre trouxeram isso de humor, então acho que ficou muito marcante. Você vê o Paul McCartney hoje em dia, ele é um senhor de 81 anos. E assim, ele é extremamente respeitado, ele é o maior cantor vivo, o maior artista vivo, né? Na minha opinião, e eu acho que na opinião de muita gente. E mesmo assim ele continua um cara extremamente bem-humorado. Então esse humor deles acabou se tornando algo à parte e muito marcante por ser ali o humor dos Beatles, já que era uma banda tão significante, eles poderiam ser tipo, não ligar, ser caras mais sérios, pagar de somos artistas e não fazemos piadas, mas não. Eles estavam lá e fazia humor de uma maneira natural e bem característica entre os 4 membros da banda. Nessa época que eles foram para os Estados Unidos, teve uma preocupação porque o George Harrison, se eu não me engano, ele teve amidalite ou algo parecido. Eu posso estar falando do nome errado, mas ele estava com problema na garganta, então tinha uma preocupação se ele iria cantar, se ele iria conseguir se apresentar, mas ele ficou em repouso. Ele teve ajuda, se eu não me engano, da irmã dele, que morava nos Estados Unidos. Então, ele ficou ali um tempo em repouso. Ele não conseguiu participar de algumas coisas, mas ele participou da apresentação do Ed Sullivan e dos momentos ali mais marcantes do período dos Beatles nos Estados Unidos. Então, acabou tudo se resolvendo. E a gente vê que o George Harrison ele tem ali alguns problemas dele com a garganta dele, porque teve a turnê dele que ele fez ali pós-Beatles no Japão, se eu não me engano. Posso estar errado, mas acho que foi no Japão, que ele também estava extremamente rouco, mas mesmo assim ele cantou. E você vê os shows, e ali da turnê dele ele tá bem rouca, o que eu acho que é extremamente normal. Eu já fico quase rouco às vezes falando em um episódio. Imagina um cara que tem que cantar uma turnê inteira. Eu não sei como a pessoa consegue. Claro, eles têm, todos os cantores eles vão ter ali pessoas que trabalham para eles nisso, mas mesmo assim deve ser extremamente difícil. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Across the Podcast. Não foi um episódio tão longo porque eu estou falando aqui de uma breve apresentação dos Beatles em um programa de TV. A gente leva tudo isso de uma maneira extremamente icônica, mas se você parar pra pensar, uma apresentação dos Beatles na televisão, sabe? É a apresentação de uma banda na televisão. Você vê ali dezenas de cantores se apresentando em programas de TV e tudo. Porém, se você parar pra pensar, é apenas uma apresentação dos Beatles na televisão. Eu não estou desmerecendo, obviamente, mas pelo contrário, estou enaltecendo porque algo tão simples, que é uma apresentação de um grupo musical na TV, ali, algo tão simples, acaba se tornando lendário para a história da banda e para a história da música no geral. Então, isso na banda é incrível. Qualquer coisinha que eles faziam normalmente se tornava algo extremamente importante para a indústria musical, não só para eles, mas para uma indústria. Mas é isso, esse foi o episódio. Claro que não é um episódio que vai ter tanta coisa assim, tantos detalhes, porque às vezes eu gosto de não falar tanta coisa para que o assunto não acabe se esgotando. Mas é um episódio mais curto, eu acho que é bom ali, é simples e informativo para quem quer começar a gostar da banda. Eu não quero ser o cara que seja ali o entendedor de Beatles, porque eu acho que tem muita gente que consegue falar da banda de uma maneira melhor do que eu. Eu tô fazendo ali um simples e pequeno trabalho. Mas é isso, é o segundo episódio da semana. Então é até bom não falar tanto para vocês não cansarem da minha voz. E semana que vem também teremos mais 2 episódios. Na segunda-feira teremos uma entrevista muito especial. Para quem ouviu o último episódio, já deve imaginar quem seja ali a próxima pessoa convidada. Mas quem não viu, assista ao último episódio e imagine quem será a próxima pessoa convidada.
Então teremos um episódio na segunda-feira de entrevista. E ao longo da semana, não sei o dia exato, mas teremos um episódio mais ou menos como esse, falando sobre um momento, uma história, um show, música, apresentação, álbum, não sei. Falando algo relacionado à banda. Então é isso. Até a próxima. Assista os outros episódios. Se você está vendo no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, porque é um canal que aos poucos está crescendo. Isso me deixa muito feliz, inclusive com os episódios de entrevista que acaba atingindo mais gente. Então isso está me deixando muito feliz. Então se inscreva no canal, compartilhe para alguém que goste da banda, ou que você saiba que essa pessoa possa ter interesse pela banda, porque, sabe, é algo importante. Eu não tô pedindo por pedir. Acho que é importante, sabe, chegar a mais gente, para as pessoas não me conhecerem, mas conhecerem o grupo, os Beatles. Se você então está vendo pro YouTube, compartilhe, deixe seu like, se inscreva. Tudo isso que todo youtuber fala. Eu não me considero um youtuber porque eu ainda sou muito pequeno aqui, mas algo que todo youtuber fala, então vou também falar. E se você está vendo no Spotify, ou na Amazon Music, ou não sei aonde esse podcast esteja, porque não sou eu diretamente que envio para essas plataformas. Se você está vendo em algum local desses, é isso, nos siga aí. Não sei se dá pra seguir, né? Dá pra seguir o podcast aí no Spotify, em outros locais. Então, nos siga. Então é isso, já estou enrolando demais. Até a próxima. E escutem Beatles. Escutem Beatles. É isso. Até a próxima e muito obrigado.